Ok, muito obrigado. Isso é coisa grande. Agradecemos a sua presença aqui. Ontem à noite e hoje de madrugada, sob minha direção, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela. O esmagador poder militar americano, aéreo, terrestre e marítimo, foi usado para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque como as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Foi uma força contra uma fortaleza militar altamente fortificada no coração de Caracas para levar o ditador fora da lei Nicolás Maduro à justiça. Esta foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas do poder e da competência militar americana na história americana. E se pensarem bem, fizemos algumas outras boas, como o ataque a Soleimani, ataque a al-Baghdadi e a obliteração e dizimação das instalações nucleares do Irã. Recentemente, numa operação conhecida como Midnight Hammer, tudo perfeitamente executado e concluído. Nenhuma nação no mundo poderia alcançar o que a América alcançou ontem ou, francamente, em apenas um curto período de tempo. Todas as capacidades militares venezuelanas foram tornadas impotentes, enquanto os homens e mulheres das nossas forças armadas, trabalhando com as forças policiais dos EUA com sucesso, capturaram Maduro na calada da noite. Estava escuro. As luzes de Caracas foram em grande parte apagadas devido a uma certa expertise que temos. Estava escuro e foi mortal. Mas foi capturado junto com sua esposa, Célia Flores, ambos agora enfrentando a justiça americana. Maduro e Flores foram indiciados no Distrito Sul de Nova York, Joe Clayton, pela sua campanha de narcoterrorismo mortal contra os Estados Unidos e seus cidadãos. Quero agradecer aos homens e mulheres das nossas Forças Armadas que alcançaram um sucesso tão extraordinário da noite para o dia, com velocidade, poder, precisão e competência de tirar o fôlego. Raramente se vê algo assim. Vocês viram algumas operações neste país. Não correram muito bem. Foram uma vergonha. Se olharem para o Afeganistão ou se olharem para os dias de Jimmy Carter, eram dias diferentes. Somos um país respeitado novamente, talvez como nunca antes. Estes guerreiros altamente treinados, operando em colaboração com as forças policiais dos Estados Unidos da América, apanharam-nos numa posição muito preparada. Estavam à nossa espera. Sabiam que tínhamos muitos navios no mar. No mar estávamos apenas à espera. Sabiam que estávamos a chegar, então estavam numa posição pronta, o que se chama uma posição preparada. Mas foram completamente dominados e muito rapidamente incapacitados. Se tivessem visto o que eu vi ontem à noite, teriam ficado muito impressionados. Não tenho a certeza de que alguma vez conseguirão ver isso, mas foi uma coisa incrível de se ver. Nem um único militar americano foi morto. E nenhum único. Nenhuma única peça de equipamento americano foi perdida. Tivemos muitos helicópteros, muitos aviões, muitas pessoas envolvidas nessa luta. Mas pensem nisso, nenhuma peça de equipamento militar foi perdida. Nenhum militar foi, mais importante ainda, morto. As Forças Armadas dos Estados Unidos são, de longe, as forças armadas mais fortes e temíveis do planeta, com capacidades e competências que os nossos inimigos mal conseguem começar a reunir. Temos o melhor equipamento de qualquer lugar do mundo. Não há equipamento como o que temos. E isso vê-se mesmo se olharem apenas para os barcos. Sabem, eliminamos 97% das drogas que chegam por mar. 90%. Cada barco mata 25, em média, 25 mil pessoas. Eliminamos 97%. E essas drogas vêm principalmente de um lugar chamado Venezuela.
Vamos governar o país até ao momento em que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. Portanto, não queremos estar envolvidos em ter outra pessoa a entrar. E temos a mesma situação que tivemos durante o último longo período de anos. Portanto, vamos governar o país até ao momento em que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa. E tem de ser criterioso porque é disso que se trata. Queremos paz, liberdade e justiça para o grande povo da Venezuela. E isso inclui muitos venezuelanos que agora vivem nos Estados Unidos e querem voltar ao seu país. É a sua pátria. Não podemos correr o risco de que outra pessoa assuma o controle da Venezuela sem ter em mente o bem do povo venezuelano. Tivemos décadas disso. Não vamos deixar isso acontecer. Estamos lá agora. E o que as pessoas não entendem, mas elas entendem quando eu digo isto, estamos lá agora. Mas vamos ficar até o momento em que a transição adequada possa ocorrer. Então vamos ficar até o momento em que vamos dirigi-la, essencialmente, até que uma transição adequada possa ocorrer. Como todos sabem, o setor petrolífero na Venezuela foi um fracasso total, durante um longo período de tempo. Eles estavam extraindo quase nada em comparação com o que poderiam estar extraindo e o que poderia ter acontecido. Vamos ter as nossas muito grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, a entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera e começar a gerar dinheiro para o país. E estamos prontos para realizar um segundo ataque muito maior se precisarmos fazê-lo. Então estávamos preparados para fazer uma segunda onda se precisássemos fazê-lo. Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não é. A primeira onda, se quiserem chamá-la assim, o primeiro ataque foi tão bem sucedido que provavelmente não precisamos de fazer um segundo, mas estamos preparados. Estamos preparados para fazer uma segunda onda, uma onda muito maior, na verdade. Isto foi cirúrgico, mas temos uma onda muito maior que provavelmente não precisaremos de fazer. Esta parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com o qual todos querem estar envolvidos por causa do que conseguimos fazer e realizar, tornará o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também fará com que as muitas pessoas da Venezuela que vivem nos Estados Unidos extremamente felizes. Eles sofreram, tanto lhes foi tirado. Eles não vão mais sofrer. O ditador ilegítimo Maduro era o chefe de uma vasta rede criminosa responsável pelo tráfico de quantidades colossais de drogas mortais e ilícitas para os Estados Unidos. Como alegado na acusação, ele supervisionou pessoalmente o cartel cruel conhecido como Cartel de Las Solas, que inundou a nossa nação com veneno letal responsável pela morte de inúmeros americanos, muitos americanos. Centenas de milhares de americanos morreram ao longo dos anos por causa dele. Maduro e a sua esposa em breve enfrentarão todo o poder da justiça americana e serão julgados em solo americano. Neste momento, estão num navio. Eles irão finalmente para Nova York. E depois uma decisão será tomada, presumo, entre Nova York e Miami ou Flórida. Mas temos pessoas onde as evidências esmagadoras dos seus crimes serão apresentadas num tribunal. E eu vi isso. Eu vi o que temos. É ao mesmo tempo horrível e de tirar o fôlego que algo assim pudesse ter sido permitido acontecer. Durante muitos anos após o seu mandato como presidente da Venezuela ter expirado, Maduro permaneceu no poder
e travou uma campanha incessante de violência, terror e subversão contra os Estados Unidos da América, ameaçando não só o nosso povo, mas a estabilidade de toda a região. E todos vocês viram isso. Além de traficar quantidades gigantescas de drogas ilegais que infligiram sofrimento incalculável e destruição humana por todo o país, por todo lado, em particular, nos Estados Unidos, Maduro enviou gangues selvagens e assassinas, incluindo a gangue prisional sanguinária, Trem de Aragua, para aterrorizar comunidades americanas por todo o país. E ele fez isso de facto. Eles estavam no Colorado. Eles assumiram complexos de apartamentos. Eles cortavam os dedos das pessoas se chamassem a polícia. Eles eram brutais. Mas já não são tão brutais agora. E eu só tenho de felicitar as nossas Forças Armadas. Obrigado. Obrigado, Larry, Pete, e todos da nossa Guarda Nacional, porque o trabalho que eles fizeram, seja em Washington, D.C., onde temos uma cidade totalmente segura, onde era uma das cidades mais perigosas em qualquer lugar do mundo, francamente, e agora não temos criminalidade em Washington, D.C., não tivemos um homicídio. Tivemos o ataque terrorista há algumas semanas. Um tipo de ameaça um pouco diferente. Mas não tivemos um homicídio. Não tivemos um homicídio por um longo período de tempo, 6, 7 meses. Costumávamos ter 2, em média, 2 por semana em Washington, nossa capital. Não temos mais isso. Os restaurantes estão abrindo. Todo mundo está feliz. Eles estão saindo. Eles estão caminhando com suas filhas. Eles estão caminhando com seus filhos, suas esposas. Eles caminham até restaurantes. Restaurantes estão abrindo por toda Washington, Distrito de Colômbia. Então eu quero agradecer à Guarda Nacional, quero agradecer aos nossos militares e quero agradecer às forças policiais. Tem sido incrível. E eles deveriam fazer isso com mais segurança. Estamos fazendo isso, como vocês sabem. E estamos fazendo isso em Memphis, Tennessee, agora mesmo. E a criminalidade diminuiu. Nós meio que começamos há algumas semanas, mas a criminalidade caiu agora 77%. E o governador da Louisiana ligou. Ótima pessoa. E ele queria que o ajudássemos, como vocês sabem. E uma certa parte muito boa da Louisiana. E nós fizemos isso. E é pesado. Era pesado. É uma área pesada. E reduzimos a criminalidade. Pelo que sei, já caiu para quase nada depois de 2 semanas e meia. Nova Orleans caiu para quase nada. E só estamos lá há 2 semanas e meia. Não consigo imaginar por que os governadores não gostariam da nossa ajuda. Também ajudamos, como vocês sabem, em Chicago. E a criminalidade diminuiu um pouco lá. Fizemos uma ajuda muito pequena porque não tínhamos capacidade de trabalho com o governador. O governador foi um desastre e o prefeito também foi, mas reduziu a criminalidade. Mas estamos saindo de lá quando eles precisam de nós. Nós saberemos. Vocês saberão. Vocês estarão escrevendo sobre isso. E da mesma forma, Los Angeles, onde salvamos Los Angeles logo no início, onde o chefe do departamento de polícia declarou que se o governo federal não interviesse, teríamos perdido Los Angeles. Isso foi muito tempo depois dos incêndios. Foi quando eles tiveram os distúrbios em Los Angeles. Fizemos um ótimo trabalho. Não recebemos nenhum crédito por isso, mas tudo bem, não importa. Não precisamos do crédito. Mas vamos sair quando eles precisarem de nós. Eles vão ligar ou voltaremos se for necessário. Nós voltaremos. Mas fizemos um ótimo trabalho em várias cidades. Mas a coisa, o lugar do qual temos muito orgulho é Washington, D.C., porque é a capital da nossa nação. Transformamos uma bagunça infestada de crimes em uma das cidades mais seguras do país. Mas as gangues que eles enviaram estupraram, torturaram e assassinaram mulheres e crianças americanas. Eles estavam em todas as cidades que mencionei. E foram enviados por Maduro para aterrorizar nosso povo. E agora Maduro nunca mais poderá ameaçar um cidadão americano ou qualquer pessoa da Venezuela. Não haverá mais ameaças. Durante anos, destaquei as histórias desses americanos inocentes cujas vidas foram tão cruelmente roubadas por essa organização terrorista venezuelana. Realmente uma das piores. Uma das piores. Eles dizem a pior. Americanos como Jocelyn Nungary, de 12 anos, de Houston. A linda Jocelyn Nungary. O que aconteceu com ela? Eles, como vocês sabem, ela foi sequestrada, agredida e assassinada pelos animais do Trem de Aragua. Eles assassinaram Jocelyn e a deixaram morta debaixo da ponte. Havia uma ponte,
uma ponte que nunca mais será a mesma para tantas pessoas. Depois de ver o que aconteceu, como já disse muitas vezes, o regime de Maduro esvaziou suas prisões, enviou seus piores e mais violentos monstros para os Estados Unidos para roubar vidas americanas. E eles vieram de instituições psiquiátricas e manicômios. Eles vieram de presídios e cadeias. A razão pela qual digo ambos é que soam parecidos. Na verdade, presídios são um pouco mais hostis, um pouco mais duros. Uma instituição psiquiátrica não é tão dura quanto um manicômio, mas tivemos os dois. Eles enviaram pessoas de suas instituições psiquiátricas. Eles enviaram pessoas de suas cadeias, prisões. Eles eram traficantes de drogas. Eles eram chefões do tráfico. Eles mandaram toda a gente ruim para os Estados Unidos, mas isso não acontece mais. E agora temos uma fronteira pela qual ninguém consegue passar. Além disso, a Venezuela confiscou e roubou unilateralmente petróleo americano, ativos americanos e plataformas americanas, nos custando bilhões e bilhões de dólares. Eles fizeram isso há um tempo atrás, mas nunca tivemos um presidente que fizesse algo a respeito. Eles tomaram todas as nossas propriedades. Era nossa propriedade. Nós construímos. E nunca tivemos um presidente que decidisse fazer algo a respeito. Em vez disso, eles travaram guerras que estavam a 16 mil quilômetros de distância. Nós construímos a indústria petrolífera da Venezuela com talento, determinação e habilidade americanos. E o regime socialista roubou. Eles roubaram de nós durante aquelas administrações anteriores e roubaram pela força. Isso constituiu um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país, considerado o maior roubo de propriedade na história do nosso país. Uma infraestrutura petrolífera massiva foi tomada como se fôssemos bebês, e não fizemos nada a respeito. Eu teria feito algo a respeito. A América nunca permitirá que potências estrangeiras roubem nosso povo ou nos expulsem de e para fora do nosso próprio hemisfério. Foi isso que eles fizeram. Além disso, sob o agora deposto ditador Maduro, a Venezuela estava cada vez mais abrigando adversários estrangeiros em nossa região e adquirindo armas ofensivas ameaçadoras que poderiam ameaçar os interesses e vidas americanos. E eles usaram essas armas ontem à noite. Potencialmente em aliança com os cartéis que operam ao longo de nossa fronteira. Todas essas ações foram uma grave violação dos princípios fundamentais da política externa americana, que remontam a mais de 2 séculos, e isso não acontece mais. Lá atrás, remontava às doutrinas Monroe, e a doutrina Monroe é muito importante. Mas nós a superamos muito, mas muito mesmo. Agora eles chamam de doutrina Trump, e eu não sei. É a doutrina Monroe, e meio que esquecemos dela. Era muito importante, mas esquecemos dela. Não esquecemos mais dela. Sob nossa nova estratégia de segurança nacional, o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Isso não vai acontecer. Então, para concluir, por décadas, outras administrações negligenciaram ou até contribuíram para essas crescentes ameaças à segurança no hemisfério ocidental. Sob a administração Trump, estamos reafirmando a América. Estamos reafirmando o poder americano de uma forma muito poderosa em nossa região natal. E nossa região natal é muito diferente do que era há pouco tempo. O futuro será, e fizemos isso no meu primeiro mandato. Tivemos grande domínio no meu primeiro mandato e temos um domínio muito maior agora. Todo mundo está voltando para nós. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, território e recursos que são fundamentais para a segurança nacional. Esses são fundamentais para a nossa segurança nacional. Assim como as tarifas, elas enriqueceram nosso país e tornaram nossa segurança nacional forte, mais forte do que nunca. Mas essas são as leis férreas que sempre determinaram o poder global. E vamos manter assim. Vamos proteger nossas fronteiras. Vamos parar os terroristas. Vamos destruir os cartéis. E vamos defender nossos cidadãos contra todas as ameaças, estrangeiras e domésticas. Outros presidentes podem ter faltado coragem, ou sei lá o quê, para defender a América. Mas eu nunca permitirei que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos.
Esta operação extremamente bem-sucedida deve servir como aviso para qualquer um que ameace a soberania americana ou ponha em risco vidas americanas. Muito importante, o embargo a todo o petróleo venezuelano permanece em pleno vigor. A Armada Americana permanece pronta, em posição. E os Estados Unidos mantêm todas as opções militares até que as exigências dos Estados Unidos sejam totalmente atendidas e completamente satisfeitas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com elas. E isso acontecerá com elas se não forem justas, corretas, até mesmo com seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente se foi, e o povo da Venezuela está livre. Eles estão livres novamente. Faz muito tempo para eles, mas agora estão livres. A América é uma nação mais segura esta manhã. É uma nação mais orgulhosa esta manhã, porque não permitiu que essa pessoa horrível e esse país que estavam fazendo coisas muito ruins conosco não permitiu que isso acontecesse. E o hemisfério ocidental está agora um lugar muito mais seguro para se estar. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui. Quero agradecer ao general Raising Cane. Ele é um homem fantástico. Já trabalhei com muitos generais. Trabalhei com alguns de quem não gostei. Trabalhei com alguns que não respeitava. Trabalhei com alguns que simplesmente não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos à soberania. Quero dizer, foi um ataque pela justiça. E estou muito orgulhoso dele. E estou muito orgulhoso do nosso secretário da guerra, Pete Hegseth, a quem vou pedir que diga algumas palavras. Muito obrigado. Obrigado.